Pedi para as 9. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo esteja em cada um de vocês, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Aleluia. Gente, é com muita alegria no meu coração que eu venho trazer a palavra de Deus mais uma vez para vocês aqui, né? É uma alegria imensa trazer a palavra de Deus. Meu coração se alegra muito em passar essa palavra para vocês. O tema dessa noite é a intercessão dos santos. É aquilo que o Ailton estava cantando agora há pouco. O céu está intercedendo por nós. Amém? Queria me apresentar antes, né? Meu nome é Sebastião, né? Alguns já me conhecem, outros não, né? Meu nome é Sebastião, eu sou lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, do Parque Industrial, mas o nosso grupo acontece lá na comunidade São Lucas, né, no conjunto 31 de março, acontece todas as terças-feiras, a partir das 19 horas, vamos até as 21h20, 21h15, até umas 21h30, né, Rodolfo? Rodolfo é perseverante lá do nosso grupo de oração, tá firme lá com nós lá. Então ele bem interceder por nós também. Mais um santo para interceder por nós. Porque o nosso caminho é santidade, sim ou não? Sim. Quando eu falo mais um santo para interceder por nós, porque nós estamos buscando um caminho de santidade. Eu vou falar de santo hoje, mas vamos falar de santidade. Então eu tenho que falar de santo, mas buscando essa santidade, com desejo de santidade. Amém? Amém. Então convido você já a pegar a sua palavra de Deus, lá no livro de Mateus 17, do 1 ao 5. Mateus 17, do 1 ao 5. Mas antes eu queria fazer uma colocação aqui que o Espírito Santo está colocando no meu coração. O assunto que nós vamos abordar é a respeito da intercessão dos santos. Mas o Espírito Santo me incomodava muito para que eu falasse isso para vocês. Eu não quero convencer ninguém. Eu não vim aqui para convencer ninguém. O que eu vou falar aqui é aquilo que está dentro da palavra. Amém? Eu até trouxe o catecismo da Igreja Católica, porque nós vamos aqui refletir, meditar sobre a palavra de Deus e catecismo da igreja. Então não é o Sebastião aqui que vai tentar convencer de alguma coisa, ou tentar colocar alguma coisa na sua mente. Ah, não, porque eu não sou dono da verdade. Essa é a verdade, eu não sou dono da verdade. Mas o dono da verdade, ele está aqui, ó. Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra. E quando nós entramos na palavra, que eu vou citar aqui o Evangelho de São Mateus, é o próprio Jesus que vem falar com cada um de nós. É Jesus que vem nos orientar, vem nos mostrar caminho, vem nos dar direção. É Ele que realmente faz tudo em todos. Por isso é que eu estou colocando isso para vocês, que a intenção não é convencer ninguém. É simplesmente falar daquilo que realmente a palavra nos fala. Amém? Amém. Então peguem comigo aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo do 1 ao 5. Mas nós vamos entrar em outras passagens, amém? Mas vamos começar por essas aqui. Acharam? Amém?
E a palavra diz assim, olha, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte de uma alta montanha. Lá se transfigurou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou então a palavra e disse-lhe: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e os envolveu. E daquela nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: Eis o meu filho amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouvi-o. Palavra da salvação. Galera, você. É uma passagem bem interessante, essa passagem de Mateus aqui, né? Onde acontece a transfiguração de Jesus, né? Onde dizia que as suas vestes ficaram tão brancas, né? Resplandecentes. E aqui, o interessante aqui é essa aparição de Elias e Moisés. Não é verdade? Ali foi Pedro, Tiago e João, seu irmão. E ali na presença dele, Jesus se transfigurou. E ali, de repente, apareceu Moisés e Elias. Gente, mas por que a aparição de Moisés e Elias? Né? Ali, naquele momento, era para fortalecer a fé daqueles discípulos. Porque ali estava ali Moisés, que era o homem da lei, e Elias, que era o profeta. Então ali estava a lei e os profetas. Amém? Lá no versículo 6, dando um pouquinho na sequência, um pouquinho mais para frente, versículo 6. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Olha só, eles tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles e tocou-los, dizendo: Levantai-vos e não temais. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. Somente Jesus estava ali. Mas eles viram que apareceu Moisés e Elias. Então nós falamos desse profeta e de Moisés, que era o homem da lei. Eu queria falar um pouquinho também daquilo que Jesus ele nos fala a respeito dos santos. Jesus, o próprio Jesus. Olha só para vocês verem. Peguem comigo uma passagem lá em Lucas 23, 43. Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas 23, 43. Olha, pegue no 39, pega o 39 para a gente entender melhor aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui. 39. Aqui, nessa passagem, vocês vão falar do... Nós temos aqui lá na catedral, quem que é? São Dimas, né? Nós vamos falar de São Dimas, olha só. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemavam contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Mas o outro repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós, isso é justo.
recebemos o que merecemos, os nossos crimes. Mas este não faz mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres entrado no reino. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui Jesus, ele levou Dimas junto comigo. Aqui já vê, ele era o ladrão. Só que aqui a gente vai falar do mau ladrão e do bom ladrão, né? Mas Jesus não olhou a condição dele. Jesus olhou a súplica dele, acolheu a súplica dele. E aqui é onde nós temos hoje o nosso São Dimas, né? Onde temos lá a Catedral de São Dimas, onde festejamos sempre, né? O dia de São Dimas. Por quê? Ele realmente, ele foi junto com Jesus. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então hoje Dimas, ele está lá, no céu, intercedendo por nós. Por isso que nós realmente comemoramos o dia de São Dimas. Porque ele realmente foi, Jesus chamou, Jesus falou, hoje mesmo estará comigo. Amém? Lá vamos pegar aqui no Catecismo da Igreja, para nós ver um pouquinho sobre os santos. O que a Igreja fala para nós sobre os santos? Eu falei para vocês que eu ia falar sobre a palavra e aquilo que a Igreja nos fala, amém? Peguem comigo, vocês não têm, né? Mas me acompanhem. Sabe o que é bom, gente? É bom, eu não sei, o Almir tem, né, Almir? Nós temos que ter o Catecismo da Igreja. Católico tem que ter o Catecismo da Igreja. Porque nós seguimos a palavra e aquilo que a Igreja nos ensina. A Igreja é santa e pecadora. Por isso nós temos que ser obedientes à Igreja. A Igreja nunca erra. Podemos errar como igreja, mas a Igreja nos corrige. Por isso, veja bem, 956, já que fala a intercessão dos santos. 956, grave aí, se tiver o catecismo em casa, você pega lá em casa e vê. 956, a intercessão dos santos. Pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra, pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Amém? Olha só para vocês verem. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Por isso, nós pedimos a intercessão dos santos. Porque, gente, aquilo que eu disse no início, eu volto a repetir. Nós aqui somos fracos e pecadores, sim ou não? Eu sempre gosto de falar isso. Eu sou fraco e pecador. Mas eu quero e busco a santidade de vida todo dia. É que nem tem aquela música do Monsenhor Jalib, né? Que santidade de vida, que homens devemos ser. Não é isso? O irmão sabe cantar essa música, se você quiser. Essa música é muito bonita. Então, ele fala que homens devemos ser, nós devemos ser homens do céu. Nós devemos ser homens do céu. Eu falo homens no sentido homem e mulher. Temos que ser do céu. Estamos aqui na terra, sim, mas temos que pensar sempre em céu. Nós tivemos um santo aí recente, aí, qual que é o Carlos Acuti, né? É o santo da internet. Ontem mesmo nós tivemos uma assembleia, né, Rodolfo? Tivemos uma assembleia lá na nossa diocese, na nossa região. E é interessante, eu entrei nesse assunto, só uma pequena partilha com vocês, que eu acho muito interessante. Carlos Acuti, que é o nosso santo mais novo aí, né? Santo jovem,
Já que nós estamos falando de santo, né? Vamos falar de São Carlos Lacuti. São Carlos Lacuti era um homem que era voltado para a internet, que buscava conhecimento, estudo dentro da internet, das coisas de Deus. E ele não entrava em nada que não fosse de Deus. E ontem, na Assembleia, por que eu estou falando de Assembleia? Porque nós falamos assim, aí teve um irmão que ele falou assim, olha, nós como igreja, nós temos que buscar mais conhecimento sobre as mídias, as redes sociais, aquilo que está na internet. Aí uma irmã olhou assim, ela chacoalhou a cabeça, como que? Reprovando. Aí o Espírito Santo colocou no meu coração, peraí, por que não? Por que não? Carlos Lacuti foi um homem da internet, santo. Aí eu disse assim, se Jesus estivesse aqui ainda no meio de nós, eu digo assim, em carne e osso, porque ele está no meio de nós. Mas se ele estivesse no meio de nós, em carne e osso, ele não buscaria também estar voltado para a internet? Sim, ué. É claro, e como Carlos Lacuti, que não procurava outras coisas, a não ser as coisas que fossem do céu, Jesus com certeza seria a mesma coisa. Isso nós temos uma ferramenta a nosso favor. Porque, gente, hoje a internet ela é muito favorável também ao mal. O diabo tem usado a internet. O diabo tem dominado muitas mentes de jovens, de crianças. Mas hoje, se nós formos olhar para a internet, nós vamos ver muitas coisas boas também, que nos atrai e que nos leva à presença de Deus. E nós devemos buscar, sim, conhecimento dentro da internet para poder passar as coisas de Deus para as pessoas que precisam de Deus. Mas coisas que realmente nos edificam, nos faz crescer espiritualmente. É isso. Por isso, irmãos, aqui diz assim, olha, eles não deixam de interceder por nós, ó Pai, para os médios que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por isso, quando nós olhamos para que eu falava de São Dimas, agora eu falei de São Carlos Lacuti, e tantos outros santos. Se eu for enumerar santos aqui, olha, eu não vou parar. Vou ficar a noite inteira falando de santos. Nós temos muitos santos. Sim ou não? Temos muitos. Inclusive, se eu for dizer para você que tem santo que eu nem conheço, é verdade. Sim ou não, homem? Tem santo que eu não conheço. Esse dia mesmo, eu conheci lá a Santa Filomena, né? Que o Valdir apresentou lá a Santa Filomena. Eu comecei a ver a história dela. Fui me aprofundar na história dela. Santa Joana d'Arc. Nossa, são histórias bonitas, histórias que mexem com o nosso coração. Porque foram pessoas que realmente se firmaram em Jesus Cristo. E pessoas que doaram a sua vida em prol das almas, para levar almas para Deus. E nós, gente, temos que olhar para esses santos, como São Dimas, São Carlos Lacuti, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Talvez você ainda vai falar de outros santos aí que eu não falei aqui. Talvez passou pela sua mente agora outros santos. Mas vejam só, qual era o objetivo deles? Ganhar almas para Deus. Restaurar pessoas que estavam perdidas, né? Agora meu Almir fazia oração aqui. Quantas pessoas às vezes você vê perdidas aí pela rua, nos caminhos. Aí fala, puxa vida, se eu estou no caminho de Deus, se eu estou buscando a presença de Deus, qual é a minha função? Levar Deus para essas pessoas. Isso, gente, nos leva a aproximar mais de Deus, a estar mais na presença de Deus. E nos leva a uma vida de santidade. Sim ou não? Nos leva a uma vida de santidade. Se nós formos ver aqui também, ó, um pouquinho mais para baixo, aqui, 957, fala aqui, ó, a comunhão com os santos. Veneramos a memória dos habitantes do céu,
não somente a título de exemplo, mas fazemos-lo ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito, pelo exercício da caridade fraterna. Exercício da caridade fraterna. Toda vez que você está ajudando alguém, gente, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E quando a gente fala em caridade fraterna, não é só no fato de você dar um alimento, um remédio, uma roupa. Gente, eu falo de coração, uma alegria muito grande brota no meu coração quando eu falo assim, eu prego para uma pessoa. Outro dia eu encontrei com um irmão que ele falou para mim assim: irmão, desde aquele dia que você falou, ele falou, eu falo a palavra, desde aquele que você falou comigo daquela forma, algo mudou dentro de mim. Gente, é uma alegria imensa. O Almir, ele prega a palavra, o irmão que ministra a música. De repente alguém fala, aquela música que você tocou, irmão, mexeu profundamente com o meu coração. E quando a gente ouve isso, o nosso coração se alegra. Aí você fala assim, não, eu estou no caminho, sim ou não? Estou no caminho. Porque você vê que realmente está fazendo uma caridade, isso é caridade fraterna. Eu vou mais além. Quando você sorri para uma pessoa na rua, às vezes aquela pessoa, ela está passando situações adversas da vida. Olha, vou mais além, a pessoa está a ponto de suicídio. Às vezes você dá um sorriso, um abraço que você dá numa pessoa dessa, irmão, irmã, é restaurar uma vida, transformar uma vida. Agora eu pergunto para você, isso não é caminho de santidade? É caminho de santidade. Por isso que aqui no Catecismo fala sobre isso. Ainda mais para corroborar a união de toda a igreja no Espírito, pelo exercício da caridade fraterna. Amém? Peguem comigo a palavra de Deus, lá no livro de São João. São João 6,63. João 6,63. Eu até coloquei aqui já. Amém? Vocês acharam aí? João 6,63. Olha só o que vai dizer para nós, ó. O Espírito é que vivifica a carne. Ou melhor, é o Espírito que vivifica. A carne de nada serve. As palavras que você tem dito são Espírito e vida. Amém? Vocês confirmam? Esse aí está no 6,63, sim ou não? O Espírito é que vivifica. A carne de nada serve. As palavras que você tem dito são Espírito e vida. Por isso, irmãos e irmãs, quando nós falamos algo que Deus colocou no nosso coração, eu sei porque os santos foram assim, sim ou não? Sim. Vocês acham que o santo nasceu santo? Não. Não nasceu santo. A gente tem um exemplo aqui do apóstolo Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos. Até eu lembro de uma passagem, né, que vocês todos sabem, né, a morte de Estevão. Paulo estava lá diante de Estevão, que morreu a pedradas. Ele deu uma ordem para a matança de Estevão. Mas o mesmo homem que perseguiu os cristãos, depois ele se tornou perseguido. Por quê? Porque ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, onde ele caiu do cavalo, e ali ele perdeu a visão. Ele teve que ir até Ananias, para Ananias orar por ele, para recuperar a visão. Gente, agora eu pergunto para você e para mim, nós somos diferentes? Não, nós também somos pecadores. Volto a dizer aquilo que eu disse no início,
Somos fracos, pecadores, sim, por que não? Mas há uma luta dentro de nós, buscando essa vida de santidade. Porque a palavra diz aqui, o Espírito é que vivifica. Por isso, irmãos e irmãs, aquilo que nós fizemos agora há pouco aqui, eu sempre falo e vou bater nessa tecla todo dia, todo lugar, toda vez que o Espírito colocar no meu coração. Nós temos que dormir com o Espírito Santo, acordar com o Espírito Santo. Porque é Ele que nos vivifica. É Ele que nos santifica. Por isso, irmãos e irmãs, a palavra foi mais forte ainda. Diz aqui que a carne de nada serve. Agora sim o Espírito. Por isso, irmãos e irmãs, às vezes nós temos que cuidar do corpo, temos que cuidar. Porque a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu cuidar do corpo não é vaidade com o corpo, mas sim cuidar do corpo. Ah, mas eu estou com peso elevado. Ah, mas eu preciso fazer um regiminho. Sim, é bom para o corpo, é bom para a saúde. Mas não é aquele negócio de você ficar ali o tempo todo, trabalhadão, bração grandão. Não. Agora é importante você manter o corpo, cuidar do corpo, para você ter saúde. Para que você possa realmente buscar as coisas boas que o mundo oferece. Porque o mundo oferece coisa boa. O mundo não é... A gente fala que o mundo é mau. O mundo não é tão mau assim. Porque senão Deus não ia criar o mundo. Que Deus criou para que nós buscássemos as coisas boas, sim ou não? Mas às vezes tem aquele que quer buscar os caminhos do mal. Mas por isso, irmãos, a palavra diz aqui que a carne de nada serve. Por isso nós temos que cuidar do espírito, cuidar da alma. É isso que nós temos que fazer. Amém? Somente o Espírito de Deus tem o poder de dar a verdadeira vida espiritual. Somente o Espírito Santo de Deus tem o poder de dar a vida espiritual. O ser humano, por si, não alcança a salvação. Hoje, meu irmão, a gente está falando dos santos. Os santos foram aqueles que buscaram a salvação e levaram salvação. Porque, irmão, eu tenho que preocupar com a minha salvação? Tenho. Mas também quero levar outros à salvação. Eu tenho que levar a minha família para a salvação. Eu tenho que buscar orar pelo Almir para que ele ganhe a salvação. Pelo Rodolfo, enfim, por cada um de nós que estamos aqui. Nós temos que orar por aqueles que estão ao nosso redor, para que possam também ser salvos como nós queremos ser salvos. É isso, irmãos. Por isso que a palavra diz aqui, olha, aqui está dizendo aqui, eu coloquei aqui, ó, o ser humano por si mesmo não alcança a salvação. Eu não alcanço a salvação se eu não estiver vivendo no Espírito. Porque o nosso humano, gente, volta a dizer, nosso humano é fraco. A gente cai. Nós somos propensos a cair. Tanto que lá no livro de Coríntios diz assim, aquele que está de pé, toma cuidado para não cair. Porque nós muitas vezes temos a facilidade de cair. Lá em 1 Coríntios, a última passagem que eu vou pegar, nós estamos já terminando. 1 Coríntios 15. Peguem comigo, 1 Coríntios 15. 15, 47 ao 49. 1 Coríntios. Quarenta e sete ao 49. Amém? O primeiro homem tirado da terra é terreno. O segundo veio do céu. Qual o homem terreno? Tais os homens terrenos. E qual o homem celestial? Tais os homens celestiais.
Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. O homem terreno aqui está falando de Adão. Adão, ele foi criado do pó da terra, sim ou não? Do pó da terra. E para que ele tivesse vida, o que teve que fazer? Teve um sopro nas suas narinas para que ele realmente viesse a ter vida. Aí o homem que saiu do pó da terra e depois soprou o sopro de vida sobre Adão e ele teve vida. Amém? Então esse é o homem terreno. Esse é o homem natural, o homem terreno. E qual é o homem celestial? Jesus Cristo. Esse é o homem celestial. E a palavra lá no versículo 49 diz assim: assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, que é Adão, precisamos também reproduzir as feições do homem celestial. Por isso, irmãos e irmãs, esse caminho de santidade, ser santo, também é isso, é estar com o nosso olhar voltado para Jesus, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Nós temos que estar com o nosso olhar voltado para Ele. Nós não podemos tirar o olhar de Jesus. Essa é a verdade, gente. Porque quando nós tiramos o olhar de Jesus, misericórdia. Sim ou não? Misericórdia. Volto a dizer, Paulo, ele diz lá em Coríntios, aquele que está de pé, toma cuidado para não cair. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, a nossa queda pode ser até fatal. Por isso nós temos que estar sempre com os olhos voltados para Jesus. Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. Amém? Por isso, gente, nós temos que sempre estar voltados a cada dia para Jesus. Me lembro agora de Pedro também, né? Pedro, no momento que ele viu Jesus caminhando sobre as águas, ele é um fantasma. Achavam que Jesus era um fantasma. E eles ficaram com medo. E de repente, Pedro falou assim: se és tu, manda-me ir até ti. Jesus falou: vem. E ele foi andando sobre as águas. De repente, o que aconteceu? Veio o medo, as tempestades, os ventos. Aí ele parou de olhar para Jesus. Amém? É isso que eu estou dizendo aqui. Parou de olhar para Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Ele parou de olhar para Jesus. E olhou para quê? Olhou para o vento. Olhou para a tempestade. E aí ele começou a afundar. Jesus foi e pegou: homem de pouca fé, por que duvidaste? E muitas vezes, gente, isso acontece conosco. Por isso que nós temos que sempre pedir, primeiramente, eu sempre costumo dizer assim, primeiramente a intercessão do Santo dos Santos. Agora, se você tem um apego por algum santo, uma admiração por algum santo, peça a ele também. Eu gosto muito de pedir a intercessão de Nossa Senhora, amém? Acho que todos nós também, sim ou não? Eu gosto muito da intercessão dela. Uma coisa que eu gosto muito de falar para Nossa Senhora, toda vez que eu vou pedir algo para Nossa Senhora, eu sempre falo assim, eu falo sobre a boda de Caná. Porque ali eu sempre falo assim, que ali, quando faltou o vinho, ela viu a necessidade daquele casal. E ali naquele tempo ali, quando faltava um vinho, né, era uma vergonha. Eles passavam vergonha. E Nossa Senhora não deixou que isso acontecesse. Ela foi e pediu para Jesus. Acabou o vinho. E hoje, gente, muitas das vezes, quando nós estamos passando alguma situação difícil,
Uma situação muitas vezes que vai nos deprimir, vai muitas vezes trazer em nós o medo, a ansiedade. O Almir falava aqui no início, na oração aqui, muitas vezes a gente vai conversar com pessoas que não estão conseguindo dormir mais. Não consegue dormir, a mente acelerada. Pensa um monte de coisas. Sofre por antecipação. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós perdemos a fé, perdemos a confiança no Santo dos Santos. E às vezes nós não temos essa iniciativa de falar para Jesus, assim como Maria foi até ele, olha, o vinho acabou. E às vezes nós estamos passando alguma situação, vamos pedir para a mãe também. O que diz assim, não é isso que diz? Que pede para a mãe que o filho atende, não é isso? A frase que a gente sempre ouve aí. Pedir para a mãe. Gente, eu tenho visto tantos testemunhos. Essa semana mesmo eu vi um testemunho de uma pessoa que pediu uma cura para Jesus, mas pediu através de Maria. E ela recebeu. Porque eu acredito na intercessão dos santos. Eu acredito na intercessão das santas. Agora mesmo tivemos aí a novena de Santa Clara, não foi? Recentemente. Tivemos a novena de Santa Clara. Eu tenho uma admiração pela Santa Clara também. Eu acompanhei essa novena. Por quê, gente? São aquelas pessoas, mulheres, homens, que dedicaram uma vida ao Senhor. Que entregaram a sua vida ao Senhor. E por que nós não devemos nos aproximar desses santos, dessas santas, e pedir a intercessão? Elas estão mais juntinho lá de Jesus. Estão mais pertinho ali, juntinho com Ele. Nós ainda estamos querendo chegar, mas eles já estão lá. Por isso que o Almir cantava aqui no início, é o céu intercedendo por nós. Eles estão no céu. Nós estamos aqui ainda. Eu lembro uma vez que eu fui lá em Genimé, uma irmã chegou lá e falou assim, olha, o santo homem chegou, homem do céu. Eu falei, ainda não, irmã. Ainda não. Eu não posso aceitar isso, sabe? É bom você ser chamado de santo e dizer que já é homem do céu. Ainda não. Mas eu quero chegar lá. Nós temos que ter esse desejo de alcançar o céu. E às vezes, gente, nós começamos a alcançar o céu aonde? Aqui na terra. Eu sempre digo assim, que quando nós prostramos o nosso joelho ao chão e pedimos a intercessão do céu, o céu desce aqui na terra. Você não sobe no céu, mas o céu desce. Que eles venham ao seu auxílio, é o auxílio da sua fraqueza. Por isso, irmãos, é uma glória. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu já tive, o Almir, não sei se já teve. Você entrar no escuro do teu quarto lá e você está passando um momento de tribulação, provação. Aí você clama ali, você clama com toda a força do teu coração, toda a força da tua alma. Eu já cheguei até a repousar até no momento de oração. Assim. Mas por que, gente? Você vê o céu descer, olha o céu ali, está ali. Você chama ali os santos, os anjos, o céu fica presente ali naquele momento. E você sai daquele momento extasiado de tanta graça. Ainda que você não tenha visto nada ainda. É interessante isso, não é? Você não viu nada acontecendo, você está pedindo. Mas ali na sua fé, na sua oração, você já está vendo o céu acontecer, a graça acontecer ali.
Sabe por quê? Porque entrega. Nós temos que ter vida de entrega ao Senhor. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele começa a operar. São curas e milagres que acontecem. Eu tenho testemunho de várias curas, milagres, graças alcançadas. Mas por que, gente? Eu sou melhor? Não sou melhor do que ninguém, não. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós temos que se esforçar de buscar a vida de santidade. Que santidade de vida? Que homens devemos ser? Que homens devemos ser? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar um pouco. Uns minutinhos só. Queria